Você pode estar orando todos os dias, de joelhos, clamando e suplicando a Deus com toda a sua fé, mas, sem perceber, talvez esteja dizendo 3 palavras que silenciam o céu. Palavras que fazem os anjos se afastarem, e as bênçãos não chegarem. Essas palavras parecem inocentes. Algumas até são espirituais. Mas carregam veneno. E o pior: Satanás ama quando você as diz. Porque ele sabe que essas palavras destroem sua autoridade espiritual. No vídeo de hoje, você vai descobrir quais são essas 3 palavras, e por que nunca mais deve dizê-las em suas orações. Fique comigo até o final. O que você vai ouvir aqui pode transformar para sempre a sua forma de se comunicar com Deus. Mas antes de revelar essas palavras perigosas, pare por um instante se você crê que a oração é uma arma poderosa, e que o inimigo tenta calar você de todas as formas possíveis, então mostre isso agora e deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a levar mensagens como essa a mais pessoas que precisam acordar espiritualmente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar hoje para salvar alguém que está orando de maneira errada. Não ignore isso. E se este vídeo tocar seu coração, escreva com fé nos comentários: Senhor, purifica a minha oração. Que da minha boca só saiam palavras que agradam ao teu coração. A maioria das pessoas pensa que orar é apenas conversar com Deus. Mas a verdade vai muito além disso. Quando você ora, você entra num campo de batalha espiritual. Em Daniel 10, vemos que quando Daniel orou, Deus ouviu no primeiro dia. Mas a resposta demorou 21 dias para chegar, porque houve uma guerra no mundo espiritual. Isso mostra que as palavras que usamos têm peso e impacto, tanto no céu quanto no inferno. Mas agora vem o perigo. Muitas vezes usamos palavras que parecem humildes, mas que na verdade sabotam a nossa fé. Essas palavras, quando entram nas orações, anulam a autoridade que Deus nos deu. Lembre-se de Marcos 11:24. Por isso lhes digo, em tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Esse versículo revela o segredo, fé absoluta. Não fé parcial. Não fé envenenada por palavras de dúvida ou autossabotagem. O problema é que o inimigo é astuto. Ele não vai tentar impedir você de orar. Ele vai tentar fazer com que você ore da forma errada. E ele tem 3 palavras favoritas, porque sabe que quando você as diz, mesmo de joelhos, clamando, sua oração perde força. Escreva com sinceridade. O céu está lendo. A primeira palavra é em si. Essa é a primeira palavra que você nunca deveria dizer durante a oração. Ela pode parecer inofensiva, até mesmo bíblica. Afinal, Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus capítulo 26 versículo 39. Mas preste atenção, Jesus não disse isso por falta de fé. Ele disse por obediência perfeita, se submetendo à vontade do Pai. E no mesmo versículo, completa: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A maioria das pessoas, no entanto, usa o "se" não como entrega, mas como dúvida. Quantas vezes você já orou assim? Senhor, se quiser me curar ou se for da tua vontade, me ajuda, e se estás me ouvindo, muda minha vida. Sem perceber, a oração vira um tiro no escuro. Você pede, mas não crê. Você fala com Deus, mas duvida do que Ele pode fazer. Tiago capítulo 1 versículos de 6 a 7 diz claramente: Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. A palavra "se" carrega incerteza. É uma brecha. E onde há brechas, o inimigo entra. Agora imagine isso: você é um soldado em batalha. Está com a espada na mão, a sua oração. Mas, no momento do ataque, hesita, abaixa a espada e diz: Se for para vencer, então eu luto. Você já perdeu antes de lutar. Jesus nos ensinou a orar com autoridade. João capítulo 14 versículo 13 diz: E tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não há "se" ponto. Há a certeza. Há a confiança. Há a fé. A partir de hoje, vigie a sua boca. Elimine o "se" das suas orações. Em vez de dizer: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Diga com fé: Senhor, eu recebo a cura que o Senhor já conquistou por mim na cruz, em nome de Jesus.
Entenda, e não se trata de exigir algo de Deus, mas de orar como filhos confiantes, e não como mendigos espirituais. A oração que move o céu é a que nasce de um coração cheio de fé, não de dúvidas. E agora que você já sabe qual é a primeira palavra que deve eliminar das suas orações, prepare-se. As próximas duas palavras são ainda mais perigosas, e muitos cristãos as dizem todos os dias, sem perceber. Mas antes de continuar, preciso falar de um tema muito importante e delicado no consumo excessivo de pornografia entre cristãos. Essa prática tem crescido muito nos últimos anos. E parece que não há solução. Por ser um assunto tão delicado, quase ninguém fala sobre isso. Por isso desenvolvemos o método. O fim da prisão. Com esse método, você terá um plano diário de proximidade com Deus, um material completo que inclui estratégias de proteção digital e renovação da mente, pensado para ajudá-lo a restaurar sua conexão espiritual com Deus e eliminar de uma vez por todas aquele sentimento de culpa que surge ao consumir esse tipo de conteúdo. Se você tem interesse em transformar sua relação com Deus, clique agora no primeiro comentário fixado e dê o seu primeiro passo. Agora, voltando ao vídeo. A segunda palavra, talvez, ponto. A segunda palavra que nunca deveria estar presente nas suas orações é talvez, ponto. Essa palavra é ainda mais traiçoeira que o sim, porque se disfarça de humildade e prudência, mas, no fundo, revela uma fé vacilante, uma fé sem raízes, que não está firmada nas promessas de Deus. Pense bem, quando alguém ora dizendo, talvez Deus vai agir, talvez Ele me ouça, talvez me perdoe, essa pessoa está revelando que não conhece o caráter de Deus. Deus não é inconstante. Ele não muda. Hebreus capítulo 13 versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez é a linguagem de quem não tem certeza se Deus é bom, se Ele responde, se cumpre o que promete. E o mais assustador é que o inimigo adora quando você ora assim, porque uma oração cheia de talvez nem chega perto do trono de Deus é como fumaça ao vento, se dissipa antes de alcançar o céu. Satanás sabe que, se você ora com dúvida, está anulando o poder da sua fé. Em Marcos capítulo 9 versículo 23, Jesus disse: se podes? Tudo é possível ao que crê. Veja que Jesus não fala de talvez. Ele fala de certeza, de convicção. Deixa claro que o impossível depende de uma coisa só, em crer. Agora pare e reflita quantas vezes você orou pedindo algo, mas no fundo pensou em talvez Deus nem me ouça. Essa palavrinha carrega o peso da incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11:6. Imagine um pai amoroso ouvindo o filho dizer: pai, talvez o Senhor me ame, talvez me alimente hoje, e isso partiria o coração desse pai. É exatamente isso que muitos fazem com Deus todos os dias. Em vez de orar com talvez, ore baseado nas promessas. Não diga, em talvez o Senhor me liberte. Diga, em Senhor, eu tomo posse da libertação que o Senhor já me prometeu. Ore com convicção. Ore como quem sabe quem é o seu Pai. O céu se move quando a fé é verdadeira. Agora, a terceira palavra é a mais sutil de todas, e muitos acham que ela é sinal de santidade, quando na verdade é uma armadilha espiritual. A terceira palavra que nunca deve ser dita durante a oração é indigno. Essa palavra parece bonita, humilde, reverente, mas é uma armadilha mortal para a fé. Muitos cristãos oram dizendo: Senhor, eu sou indigno, não mereço o teu amor. Pai, sei que sou indigno de estar na tua presença, sou um verme, um pecador sujo. Mas entenda urgentemente, e isso não é humildade, é acusação. E o acusador não é Deus. É Satanás. Apocalipse capítulo 12 versículo 10 nos alerta que o inimigo nos acusa dia e noite diante de Deus. Cada vez que você se chama de indigno, está repetindo a acusação dele. Não confunda arrependimento com autodepreciação. Deus quer um coração quebrantado, sim, mas um coração que crê que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 8 versículo 1 declara agora: pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você diz sou indigno, está rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. Está dizendo, a cruz não foi suficiente para me tornar digno. Mas Hebreus capítulo 10 versículo 10 diz que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Você pode ter cometido erros. Pode estar ferido. Mas se está em Cristo, você já não é indigno, é um filho amado, herdeiro de Deus, cidadão do céu. Imagine um filho se aproximando do pai dizendo: pai, eu sei que sou indigno de estar na tua casa, e isso não é honra, e isso é rejeição. É viver como escravo, mesmo tendo sido adotado como filho. Quando orar, faça com reverência, sim, com temor,
declaro-lhe mais com a certeza de que foi aceito, justificado, lavado e purificado. Não diga, sou indigno. Diga, Pai, obrigado porque em Cristo fui feito digno, não pelos meus méritos, mas pelo sangue do Cordeiro. Essa é a oração que toca o coração de Deus, na que reconhece sua santidade, mas também a obra completa da cruz. Não somos dignos por nós mesmos, mas fomos feitos dignos por Ele, e isso muda tudo. Agora você sabe e nunca mais diga sim, nunca mais diga talvez, nunca mais diga indigno. Essas palavras são como correntes espirituais, mas hoje você pode se libertar e viver uma vida de oração poderosa, eficaz e cheia da presença de Deus. Agora que conhece as 3 palavras que bloqueiam o poder da sua oração, sim, talvez e indigno, é a hora de tomar uma decisão séria. Porque a verdade é simples, mas profunda. Nosso céu responde à fé, não há dúvida. Deus se move por um coração quebrantado, sim, mas um coração cheio de confiança, cheio de certeza no poder do nome de Jesus. Toda vez que você ora usando essas palavras, mesmo sem perceber, está levantando um muro entre você e o sobrenatural de Deus. Mas agora que seus olhos foram abertos, você pode derrubar esse muro. Pode começar hoje a orar como um verdadeiro filho, como alguém que crê no que a palavra diz, e não no que seus sentimentos acusam. Lembre-se do que está escrito em 1 João capítulo 5 versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já temos o que dele pedimos. Isso é convicção. Isso é oração com fé. Não há espaço para sim, talvez ou sou indigno, ponto. Só há espaço para a confiança na vontade soberana de um pai que ama seus filhos. Agora olhe para dentro de si mesmo enquanto as bênçãos podem ter sido adiadas porque suas orações estavam presas nessas palavras. Quantos milagres poderiam ter acontecido se você tivesse orado com autoridade, sem dúvida, sem hesitação? Não aceite continuar vivendo uma vida de oração superficial. Hoje Deus te chama para algo maior. Para um nível mais profundo de intimidade e autoridade espiritual. E se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo tocou seu coração, então escreva nos comentários com fé e ousadia. A partir de hoje, minhas orações estarão cheias de fé e confiança. Rejeito a dúvida, a culpa e a incerteza. Amém. E antes de sair, te peço com sinceridade, deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso não é apenas para fortalecer o canal, é para fortalecer o reino. Quando você apoia esse conteúdo, mais vidas são alcançadas, mais corações são despertados, mais orações são restauradas. E se esse vídeo te edificou, quero te convidar a assistir agora o próximo vídeo do canal, onde revelamos as 5 provas claras de que você tem o Espírito Santo. Clique, assista e continue sendo transformado pela palavra. Que o Senhor te abençoe, e que suas orações nunca mais sejam as mesmas.